Continuamos então a nossa leitura do livro Nossa Vida no Além, feito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para estas perguntas. E se você estiver chegando agora, vá à playlist, pegue desde o vídeo 1, seguindo. Dimensões espirituais inferiores. A primeira dimensão, ou esfera que está rente à Terra, pertence a um umbral, denso ou grosso, e localiza-se em uma profundidade de 50 quilômetros, conforme já vimos. São regiões purgatoriais, muito dolorosas, e delas não temos muitas informações. Isso pode ser visto em Cidade no Além, no capítulo 4. A segunda abriga o umbral leve, que tem 950 quilômetros de profundidade, e nela localizam-se os postos de assistência, muitos já descritos em páginas anteriores ou que serão citados posteriormente. Há nessa esfera zonas localizadas a grande distância da crosta, mas todas sofrem a influência mental da humanidade encarnada. Então vejam, amigos, praticamente 1000 quilômetros de onde estamos e nossos pensamentos chegam lá para influenciar essas pessoas e também eles conseguem nos influenciar de onde estão. A comunicação mental é instantânea e não requer distâncias. Continuando. A terceira dimensão, ou esfera, não deixa de ter uma faixa limite ou uma transição incrustada no umbral. A cidade, nosso lar, pertence àquela dimensão, mas possui psicosfera diferente, mais leve, diáfana, exalando paz e equilíbrio. As duas primeiras são regiões sombrias, onde há escuros precipícios, aves horripilantes e espíritos com aspecto assustador, pois no que dos monstros mitológicos conhecidos. Em relação a essas regiões inferiores, Aniceto teve a oportunidade de explicar a André Luiz. Isso está no livro Os Mensageiros, em seu capítulo 15. Todo este mundo que vemos é continuação da nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. E acentuou. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. E ressaltou de modo muito especial. Há, porém, André, outros mundos, dentro dos mundos, grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são as duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. É preciso levar em conta a existência de zonas ainda piores que as do umbral. Denominam-se trevas as regiões mais inferiores conhecidas. Localizam-se abaixo da superfície da Terra. É preciso lembrar que o espírito também obedece a princípios de gravitação, de modo que, nesses casos, o peso específico do perispírito só vai lhe permitir a localização nessas regiões mais densas. Recomendo mais uma vez que vejam o videozinho aí do nosso canal que fala
sobre a densidade espiritual, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Cada pessoa tem um limite de espaço que pode ocupar dependendo do seu peso específico. Isso fica muito bem explicado em tal vídeo. Continuando. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Isso está explicado por Lísias no livro Nosso Lar, em seu capítulo 44. Quais seriam então os habitantes dessas regiões tormentosas? O instrutor Druso responde no livro Ação e Reação, no seu capítulo 1. Nas zonas inferiores propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Assim, para ele, o inferno é vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Então, amigos, aquilo que, de modo geral, se chama inferno, nada mais é do que o mundo feito pelas pessoas, mas pessoas que não têm empatia uns com os outros. A sua vibração densa forma este espaço. No dia que não existirem mais pessoas assim, esse espaço desaparece. Continuando. O livro Libertação, de André Luiz, descreve de forma completa as regiões das trevas e seus habitantes, constituindo-se em um dos mais belos compêndios de estudo da vida no além e disponível aqui no canal. Vejamos exemplos de almas que enveredaram pelo caminho do crime e a situação em que vieram a encontrar-se depois da desencarnação, conforme as confissões feitas através da mediunidade de Chico Xavier, recolhidas do livro Vozes do Grande Além. Uma aborteira. Ela se assina apenas como RS. Entidade não foi identificada com seu nome completo. Utilizou suas cordas vocais e seu cérebro para comunicar-se na sessão mediúnica do Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, cidade natal do médium. Mensagem essa que se encontra na íntegra no livro Vozes do Grande Além e da qual reproduziremos uma parte. Está isso nas páginas 149 até 156 da edição descrita na bibliografia. Diz ela: Deus de bondade e de amor, dai-me forças para que a minha voz não trema na confissão e ensinamento. A que me sinto obrigada. Meus irmãos, fala-vos, pobre mulher desencarnada, que até agora tem vagueado no charco de choro e sangue. RS é a sigla que ela se determinou, inicia assim a comunicação. Em seguida, contou que era médium na encarnação que deixara, tendo recebido a bênção do conhecimento espírita. Fora preparada pelos benfeitores espirituais para servir aos semelhantes através de suas faculdades de cura mediúnica, de forma gratuita, em especial para as parturientes. Renascera em lar pobre. Em sua vida privada, era uma simples lavadeira, viúva aos 30 anos, com uma filha para criar. Trabalhava nessa função modesta, conhecendo muitos sacrifícios. Com o tempo, porém, deixou-se seduzir pela ideia do dinheiro fácil. Esqueceu-se das lições doutrinárias, enganjou-se na senda tormentosa. Diz ela: muitas senhoras reclamavam-me a colaboração e muitas outras foram chegando que me pediram o concurso para a delinquência disfarçada em salvação social. Moças de diversas procedências, damas jovens acostumadas à preguiça e à irresponsabilidade, ofereciam-se à minha porta, pagando alto preço por meus serviços. O dinheiro era tentador, as somas eram largas, a atividade era fácil.
O passe magnético, com a administração de algumas drogas aparentemente simples, davam resultados perfeitos. E sem ouvir as sugestões de nosso amigo Dr. Bezerra, que procurou afastar-me das sombras enquanto era tempo, devotei-me ao corpo e alma às trevas crescentes que se avolumavam em minha porta. Sua filha, Edmeia, tornara-se menina e moça. RS procurou poupá-la do trabalho digno, internando-a num colégio elegante, ofertando-lhe chapéus, vestidos, joias e adornos, tudo que estivesse à altura de sua beleza física. Sua filha era bela e devia brilhar no campo social, assim ela pensava, para obter sempre mais dinheiro. RS trabalhava na indústria do aborto. 10 anos se passaram. A conta bancária avolumara-se, expandiram os negócios para outros bairros, auxiliada por 2 companheiras devidamente treinadas para procurá-la somente em casos difíceis. Estava construindo o palacete que sempre sonhara para a filha, escolhendo tapetes e telas caras ao gosto da jovem. Edmeia tinha seu próprio carro, comparecia às festas, reuniões mundanas, impressionando sempre pela beleza bem adornada. Tudo parecia correr a contento, quando certa noite alguém lhe batia a porta. Era uma de suas auxiliares, dizendo-lhe que havia atendido mal a uma cliente. RS insistiu em saber se realmente a moça podia pagar, para dar-lhe a devida atenção, recebendo resposta positiva. Quando lhe trouxeram a moça desmaiada, a esvair-se em sangue, reconheceu o corpo de Edmeia, sua própria filha. Minha filha era também uma cliente da indústria do aborto. Em vão tentei o socorro tardio. Tudo estava no fim. Edmeia morreu em meus braços. Tombei desalentada. A dor rompera-me um vaso importante. Em 2 meses agonizei, até que a morte me arremessou à sinistra região em que me vejo cercada por largas nuvens de lodo e sangue, escutando os comoventes vagidos de criancinhas assassinadas. Nunca pude pisar no palacete que minha filha e eu mandávamos construir. Tenho vivido um lago de sangue, de treva e de dor, de angústia e de maldição. Somente agora, depois de muito orar e padecer, ouvi novamente a voz do Dr. Bezerra, o nosso amado benfeitor. Um novo serviço ser-me-á confiado. Devo, por 10 anos, trabalhar nos lupanares e nos gabinetes em que o aborto se transformou em criminoso negócio, no sentido de amparar as jovens irrefletidas e as mulheres desorientadas. Devo evitar que o infanticídio se processe, oferecendo minhas forças para que algum entezinho possa escapar à foice sanguinolenta manejada pela mulher esquecida da própria alma. Devo servir por 10 anos nesse laborioso caminho, cujas misérias conheço, para depois experimentar, por minha vez, a dor de tantas crianças que as minhas mãos sufocaram. Minha palavra não tem outro objetivo, senão este: implorar a esmola da oração em meu benefício e acordar as mulheres, nossas irmãs, para que não se afastem da bênção de Deus. Que triste, não é, meus amigos? Que triste. Então, nós vemos aqui como é formado o inferno. Ela mesma criou esse ambiente para ela viver mentalmente as dores que provocou aos outros. Continuando. Um fratricida. Outro depoimento feito através de Chico Xavier, recolhido também pela psicofonia. A mensagem é do espírito F. Cunha. O espírito comunicante apresentou-se com forte fixação mental, repetindo constantemente as cenas destrutivas das quais foi protagonista e que desestruturaram o seu psiquismo. Isso está descrito no livro Vozes do Grande Além. Diz ele: onde estou? Que vozes imperativas são essas que ordenam a exteriorização da minha palavra? Sinto-me extremamente cansado, não tenho ideia e rumo. Perdi a noção do caminho. Sequei a fonte de minhas lágrimas. Estou cego. Bati à porta da oração inutilmente. Confessar-me para que ouvidos? Basta lembrar o recomeço. Vejo a sala de nossa casa. Tudo iluminado dentro da noite. Desejava desfazer-me de minha irmã solteira.
Herdáramos grande fortuna, devia ela associar-me ao destino. Desejava, contudo, assenhorear a sós o patrimônio financeiro que nos favorecia o mundo familiar. Angelina era meu obstáculo. Arquitetava planos de modo a eliminar-lhe a presença, até que uma noite minha irmã veio confessar-me um amor infeliz. Amara e não era amada. Maquinado o meu crime, roguei-lhe renunciasse àquela afeição mal nascida. Preparei deliberadamente um fratricídio. Conduzi-a para a nossa pequena sala de leitura e de música. Pedi-lhe, em nome de nossa grande amizade, escrevesse uma carta de despedida ao ingrato que não lhe acolhera a ternura. Como valorizar um homem que lhe menoscabava o coração? Convencia. Angelina, em pranto, grafou a missisa de adeus, leu-a comovidamente para mim. Aprovei-lhe os termos. Em seguida, roguei-lhe tocasse piano, velha música triste de nosso ambiente doméstico. Desejava preparar-me o delito. Angelina tangeu suavemente o teclado. Em uma valsa de despedida, predileta de meu pai, que nos deixara a caminho do sepulcro, seguindo os passos de nossa mãe. Logo após, aconselhei o recolhimento. Sentia dores, Sentia dores, repetiu. Prometi-lhe uma fricção de óleo balsâmico no tórax, tão logo se visse recolhida ao leito. Angelina obedeceu sem tergiversar. Na penumbra, preparei o revólver. Envolvi minhas mãos em 2 lenços para evitar qualquer vestígio que me denunciasse à autoridade policial. Na sombra do quarto, procurei no peito o local dolorido e desfechei-lhe um tiro certeiro no coração. Ela morreu como uma ovelha embele no matadouro. O sangue borbotou em torrentes. Com cautela, prendi-lhe a arma na mão flácida. Preparei o ambiente e, depois de algum tempo, chamei por socorro. A tese do suicídio que eu apresentara foi amplamente aprovada. Depois dos funerais, a visão do ouro superou o remorso. Eu era, enfim, o dono de enorme fortuna. Podia dispor dela à vontade, e assim fiz. Governei largos haveres, sufoquei a consciência. Gozei a vida como melhor me pareceu. Despendi largas somas, viajei, dominei, fiz o que meus caprichos reclamaram. Até que um dia, um desastre. Não sei que gênios perversos me situaram o carro à frente de um abismo do qual me despenhei. Meu corpo também foi aniquilado entre ferros torcidos. Mas, desde então, sou como uma esfera sombria. Pergunto às trevas a que me recolho, onde está o poder do tempo para fazer as minhas horas recuem, a fim de que meus braços se imobilizem antes de fatal deliberação. Pergunto onde vive a morte, para que ela, com seu ancinho infernal, me decepe a consciência. Ninguém me responde. Ouço gargalhadas. Ouço gênios infernais, que talvez estejam associadas ao meu crime, mas que eu não posso divisar em sua feição exterior. Por que, se tudo ouço, nada vejo? Estou mergulhado nas trevas. Minha alma sente-se jungida ao remorso, assim como a lenha está presa ao fogo que a consome. Já gritei minha desdita aos 4 cantos da terra. Suplico um amparo que nunca chega. Trago comigo o inferno no coração. O remorso persegue-me inalterável. Revejo o crime praticado. Sangue, sangue em minhas mãos, sangue na minha vida, sangue no meu coração. Onde irei? Para quem repetirei minha terrível história? Sou um fantasma no cárcere do remorso tardio. A culpa é meu aguilhão. As histórias verídicas de R.S. e de F. Cunha ilustram o drama dos que vivem nas regiões inferiores. Resta-lhes apenas a oportunidade de recomeçar em uma nova vida, quando a roda do destino assim o permitir. O livro de nossa autoria, A Obsessão e Suas Máscaras, tivemos oportunidade de analisar alguns reflexos do complexo de culpa sobre a fisiologia do corpo espiritual e nos processos graves de fixação mental e monoideísmo. O caso Antônio Olímpio, do filho Luiz, extremamente ilustrativo quanto aos desvairios da consciência culpada. Isso está em Vozes do Grande Além. Recomendamos vivamente os livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além,
todos com mensagens recebidas por Chico Xavier através da incorporação ou psicofonia. Como os espíritos inferiores não devem dar testemunhos pessoais pela escrita, aí, nesses livros citados, o leitor poderá acompanhar depoimentos impressionantes de alguns destes que habitam as zonas inferiores e que recebem ajuda e encaminhamento nas sessões de desobsessão do Grupo Meimei, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Há também a descrição dessas regiões atormentadas e relato de casos, enfocando seus habitantes em vários livros da coleção André Luiz. Segue abaixo, meus amigos, as notas que estiveram nesse trecho do livro. E eu lembro mais uma vez, todos esses livros estão facilmente encontrados na internet. Muitos deles eu mesma li e vocês podem encontrar aqui mesmo no canal. Os que eu tiver em PDF estão à disposição de vocês. Seguindo, essas são as notas que estavam nesse capítulo. Nota 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ela começa no 9 porque as notas anteriores estão no capítulo que nós lemos anteriormente, certo? Eu agradeço muito a companhia de todos e eu os aguardo na nossa próxima leitura.